Bom, pessoal, botando para gravar aqui, a gente começar. Isso, é só a parte de magnetismo, exatamente. Magnetismo, transformador, motor, que a gente vai ver hoje. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é isso aí, Anjo. Semana que vem. Semana que vem e na outra. Semana que vem é a P3 e na outra é semestral. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformadores, depois motor e gerador, né, de energia elétrica. Então, a gente vai ver só um pouquinho sobre. A gente usa o transformador, já mencionei para vocês, nas linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Então a gente vai passar um pouquinho batido aqui nisso que a gente já falou lá na nossa aula antes das instalações elétricas, né? O processo de geração de energia que a gente já falou lá naquela aula. Aqui um exemplo de uma usina, né? O elemento básico nesses casos são os geradores. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. E no meio disso a gente tem os transformadores, junto, né, em conjunto, operando. Tanto nas subestações, nas usinas, a gente tem a subestação que vai elevar a tensão e próximo dos centros de uso, a gente tem as usinas que vão abaixar a tensão, né? Então a gente vai focar o nosso estudo hoje nesses carinhas aqui que são os transformadores. Isso aqui eu já passei para vocês. Bom, essa teoria aqui da lei de Faraday, a gente viu na aula passada, né? Quando a gente tem uma bobina imersa num campo magnético variável, né, onde o fluxo magnético é variável, a gente tem a indução de um potencial elétrico nessa bobina. Então aqui está exemplificado pela bobina, né, um ímã permanente aqui, e essa bobina girando equivale a você ter um fluxo variável, certo? E aí, por conta disso, a gente tem a indução da energia elétrica aqui nos polos dessa bobina. Com essa energia gerada, a gente vai passar ela para as linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Para isso, a gente vai usar transformadores para elevar e reduzir essa tensão. Por que a gente faz isso, né? Eu acho que lá no início eu comentei com vocês. Quando a gente está transmitindo a energia elétrica por grandes distâncias, o condutor elétrico ele tem uma resistência, né? Então, essa resistência R aqui, que a gente viu, né, dada em ohms, à medida que você aumenta o tamanho desse cabo, você aumenta essa resistência. E aí, através das equações de potência, né, que a gente pode escrever tanto como sendo V vezes I, como sendo RI ao quadrado, e a própria resistência, né, que é ρ, que é a resistividade do material, vezes o comprimento dividido pela área. Então, à medida que você aumenta o comprimento, está ali, né, é diretamente proporcional. Então, a gente vai ter o quê? Quanto maior for essa corrente que circula por esse condutor de resistência R, maior vai ser a potência dissipada nele. E a gente não quer isso, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer elevar essa tensão aqui. No lugar de a gente trabalhar com 127 volts, a gente eleva a tensão. Porque se a gente tem que transmitir, por exemplo, 1 kW, se a gente tem 127 volts, a gente vai ter uma determinada corrente, né? Agora, se eu elevo essa tensão aqui para 1000 volts, a corrente para esses mesmos 1 kW aqui diminuiu drasticamente, né? Porque P continuou constante, V aumentou, então o I tem que diminuir, né? Já que
I é igual a V, P sobre V, né? Então, se você elevou a sua tensão, a sua potência cai, a sua potência se mantém a mesma, a sua corrente precisa cair. Então, quando você cai, o efeito já, olha aqui, ó, potência dissipada no condutor também vai cair. Então, você vai ter menos perdas, certo? Então, por isso que a gente eleva a tensão para fazer a transmissão em longas distâncias. Então, tá aqui os níveis de tensão normalmente utilizados, né? Você sai de uma geração aí que gira em torno dos 30 kV, eleva para o padrão de transmissão. Quando você vai chegando nos grandes centros, você rebaixa para um padrão de subtransmissão até você chegar num padrão de distribuição aqui, onde você pode ter clientes comerciais aqui sendo alimentados, ou ainda rebaixado para baixa tensão, que os consumidores aí da rede elétrica, pequenos consumidores, né, podem consumir 220, 127 volts, certo? Então, quem está aqui no meio desse caminho, fazendo essas elevações e esses rebaixos no nível de tensão, são os transformadores. Okay? Então, ele pode ser usado para elevar ou abaixar o valor de uma tensão. Aí aqui tem dois exemplos, né? Transformador maior, que era muito utilizado em fontes de alimentação antigamente, e um transformador menorzinho, que são utilizados hoje nessas fontes chaveadas, aí, carregador de celular e outros. Transformadores que a gente tem no poste, né? Transformadores trifásicos, transformadores aqui monofásicos, transformadores de subestação. Aqui uma visão uma visão maior, né, do transformador sendo utilizado aqui. A gente tem as fases de alta tensão, fusíveis aqui, né, antes de chegar nos nossos transformadores. Aí o transformador aqui ligado numa configuração delta, ou triângulo também. E aqui a tensão baixa, né, baixa tensão aqui, onde a gente tem o condutor de nêutron sempre em cima aqui e as 3 fases embaixo. Esse nível de tensão aí não é o nosso nível aqui não, né? 208 ou 240. Ô, professor, Pois não? rapidinho, a função exata dos transformadores é justamente aumentar ou diminuir a tensão? Isso. Beleza. Tem uns outros transformadores, né, que você pode ter transformador para isolamento. Então, a gente vai ver aqui, ó, esse aqui é uma imagem do transformador, né? Você não tem contato elétrico de um lado do transformador com o outro. É um acoplamento que a gente chama magnético aqui. Então, em alguns circuitos, você usa o transformador também como um isolador. Tá? Entendi, beleza, valeu. Então, a grande utilização mesmo é esse, aumentar ou diminuir o valor da tensão. Então, tá aqui, né? A apresentação do transformador é essa daí. Ó. Você tem 2 bobinas, uma de cada lado dele, isoladas eletricamente aqui. E no centro dessas bobinas passa aqui ó, um material ferromagnético, que é o núcleo do transformador, e é por aqui que vai circular aquele fluxo magnético que a gente viu na aula passada, certo? Então, esse fluxo circulando, vamos supor, essa bobina aqui na entrada, ela é alimentada com 100 volts. Esse 100 volts sendo de corrente alternada, vai gerar um fluxo aqui, ó, também alternado. Esse fluxo vai passar por essa bobina, que vai haver uma tensão induzida no secundário do transformador, que a gente chama. Tem um videozinho aqui que ele mostra isso de uma forma mais interessante para a gente. Aí eu vou usar as figuras dele e eu vou comentando aqui o que ele está fazendo, né? Que é a visão externa, mas ele vai
mostrar para a gente o que tem dentro desse cara. Aqui são as 3 bobinas, né? Um transformador trifásico. E aí é o conceito da indução magnética, né? Se a gente tem um campo magnético variável, vai gerar nas pontas desse cara aqui, dessa bobina, uma tensão elétrica ou uma força eletromotriz, né? E aí essa corrente também que circula, ela também vai ser variável, já que a gente tem o fluxo magnético variável. Aí está mostrando, né, que quando a gente tem um condutor que é circulado por uma corrente, gera um campo magnético ao redor desse condutor. A mesma coisa acontece na figura da esquerda aqui, só que aí como eu tenho a corrente variável, esse campo magnético que é gerado aqui na bobina também vai ser variável, né? Nós vamos ter aquele fluxo variável, entendeu? De acordo com o que a gente vai invertendo a potência, a corrente, né? Os polos são invertidos, gerando aquele fluxo magnético variável para a gente poder ter a derivada dele, né? O número de espiras vezes a derivada vai me dar a tensão elétrica induzida. E aí, de um lado, a gente alimenta o transformador com uma tensão alternada que vai gerar esse campo, esse fluxo magnético constante, variável. E aí, ó, o que acontece no núcleo dele, naquele elemento ferromagnético? Ele vai concentrar as linhas de campo, né? E aí vai gerar um fluxo. Esse fluxo também vai passar pela bobina da direita. Essa bobina da direita, ou seja, um condutor imerso num campo elétrico variável, vai gerar uma tensão elétrica de saída. Então, sem nenhuma conexão elétrica, você tem a transmissão da energia elétrica de um lado, do primário do transformador, para o secundário do transformador. E aí ali está aquela expressão que a gente viu. A tensão elétrica no secundário, ela é a tensão elétrica formada em cada uma dessas espiras multiplicado pelo número de espiras, né? Ou seja, eu vou somar todos esses pequenos potenciais, um em cada uma dessas espiras. Tá? Ô, professor, Pois não? você pode explicar de novo como é que ocorre a transferência da energia elétrica de um para o outro? Eu não entendi exatamente. Uhum. É porque nós temos 2 princípios, né? O primeiro é o seguinte: um condutor elétrico percorrido por uma corrente elétrica gera um campo em volta dele, que olha lá, é a figurinha da direita. Quando eu tenho um condutor, passo por ele uma corrente elétrica, gera um campo elétrico ao redor dele, certo? Se essa corrente é constante, o campo magnético vai ser constante. Aí no lado esquerdo, aí, nessa bobina da esquerda, nós temos o seguinte: uma corrente variável passando por um conjunto de espiras. Para que essas espiras? Para potencializar o campo elétrico gerado. Até aí tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Beleza. Aí, como essa corrente é alternada, ele gera um campo eletromagnético que também vai ficar se alternando, que é o que ele mostra aí agora. Digo que você inverte o polo, você tem também a inversão nos seus. Você inverte os polos da corrente, automaticamente você inverte os polos do seu eletroímã. Aí, beleza. O que você faz? Pega essa bobina que está sendo alimentada eletricamente, coloca um núcleo ferromagnético, ou seja, um elemento, que é esse retângulo aí, né? Ele é um núcleo de um elemento ferromagnético, ou seja, que tem uma grande permeabilidade magnética. Ou seja, ele deixa com que o fluxo magnético circule por ele com facilidade. Mais fácil do que o ar. Né? Se a gente tivesse só o ar, seria ruim para você transferir o fluxo da bobina 1 para a bobina 2. Então, quando você coloca esse elemento, o que acontece? Você concentra as linhas de fluxo no núcleo, e aí esse fluxo vai estar lá na sua bobina secundária.
certo? E aí esse fluxo agora já é o contrário, ó. Um condutor imerso num fluxo magnético variável vai gerar na ponta desse condutor uma diferença de potencial. Pegou, Ângelo? Consegui entender. É tipo E assim, da aí, mesma forma que altera o campo magnético do primeiro chamado de eletroímã, né? Ele vai acabar alterando o do segundo também, né? isso. Na verdade, o primeiro, ele está gerando o ímã, digamos assim, variável, né? E Sim, aí o sim. segundo, ele está aproveitando esse campo variável para gerar a tensão elétrica ali, né? Show. Beleza. Valeu. E aí, se eu pego o número de espiras ali da minha saída, cada espira gera uma diferença de potencial. Quando eu multiplico pelo número de espiras, eu tenho uma tensão elétrica na saída. Aí ele está mostrando, né, que o fluxo magnético ele é o mesmo, porque praticamente todo o fluxo magnético se concentra no núcleo do transformador, pouca coisa se perde, então a gente considera que é exatamente o mesmo fluxo magnético ali. Então, essa energia pequena gerada pelo número de para cada espiras no canto esquerdo, na bobina primária, é igual à tensão elétrica gerada em cada uma das bobinas no secundário. Porque o fluxo é o mesmo. Então, ó, se a gente sabe que a tensão é P, vai ser igual a NP vezes a tensão elétrica gerada em cada uma dessas espiras do lado do primário, a gente pode saber quanto que é EP dividindo o EP minúsculo, né? Que é o EP de cada espira, dividindo o EP total pelo número de espiras. E aí a gente pode pegar, como o EP é igual ao ES, ó, a gente substitui ali, depois substitui lá em cima, ou seja, a tensão elétrica no secundário, que é o ES, vai ser igual à tensão elétrica no primário vezes a relação entre o número de espiras do secundário e do primário. A gente vai ver depois essa equação de novo ali. Então, ó, se o número de espiras no secundário for menor que no primário, a gente pode deduzir pela equação de cima aqui, ó, que se o NS é menor que o NP, a sua tensão no secundário vai ser menor que a tensão no primário. Ou seja, você está abaixando a sua tensão. Certo? Se o caso for ao contrário, você tiver mais espiras no secundário do que no primário, a sua tensão no secundário ela é maior, a sua tensão no secundário vai ser maior do que no primário. Então você está elevando a sua tensão. Então com isso você consegue sair ali dos seus 30 kV, kV na subestação na geração, eleva lá para 750 kV, transmite e depois você consegue abaixar de novo, brincando, né, com essas relações entre esses piras. Da mesma forma, a corrente, ó. A corrente elétrica. Perdi aqui. Deixa de novo aqui. Ó, a corrente elétrica no primário, ou seja, na verdade, a potência elétrica fornecida ao primário, que é tensão vezes corrente, é potência, né? Num transformador, a potência que chega tem que ser igual à potência que sai. Então, o E do secundário vezes a corrente do secundário tem que ser igual ao E do primário vezes a corrente do primário, certo? Tensão vezes corrente se mantém. Quando eu tenho um transformador trifásico, o que eu tenho são 3 conjuntos desses daí, um para cada fase, senoidal. No caso de um transformador de verdade, né, esses de poste, a gente não consegue ter
esse núcleo quadrado, né? Porque acaba ocupando mais espaço. Então, o que eles fazem são isso daí, ó, uma bobina enrolada dentro da outra bobina. Um vai ser o primário, o outro vai ser o secundário, tá vendo? O vermelho é de alta tensão, o azul seria a bobina de baixa tensão. E aí você... Ó, tá vendo? Você pode ter também a configuração de disco, uma em cima da outra. Aí depois tem as barras, né, para fazer a ligação. Você vai ter ligação estrela, triângulo. É massa, né? Aí depois as ligações com as bananas para conexão e tal. E as aletas para refrigeração. Ah, no núcleo de cada um, né? Na verdade. Aí sim, as aletas de refrigeração. Reservatório de óleo, e esse é o transformador mais comum que a gente tem. Ok? Esse daqui é o símbolo do transformador no circuito elétrico. Ó. Não existe ligação elétrica de um lado com o outro. O que a gente tem aqui é um casamento, um acoplamento magnético. Quando a gente tem esse cara transmitindo, né, do painel fotovoltaico, o inversor ele pega a sua tensão aqui contínua, joga para tensão alternada, e aí você joga para sua rede, e ali também os transformadores, se tiver que elevar a sua tensão, vai elevar e tal. Então você não precisa armazenar dentro de casa. Armazenar em baterias, né? Aí aqui está o esqueminha que a gente já viu lá, né? Então se você alimenta o primário, o fluxo passa pelo seu centro aqui, pelo seu núcleo, chega do lado de cá e é convertido em tensão elétrica. Se a gente não tivesse o núcleo, a gente teria muitas perdas por dispersão aqui, né? Então a gente coloca um material ferromagnético aqui, que tem uma permeabilidade magnética maior do que o ar, para concentrar as linhas de campo. Então tá aqui, ó, algumas linhas você perde, né? Mas a gente desconsidera isso. Já mostrei o vídeo. E aí a equação que a gente viu lá no vídeo, ó. Se a gente pega, se eu tivesse apenas uma, né, uma única espira, a gente teria aquele Ezinho que o vídeo usa lá. E quando a gente coloca várias espiras juntos, o que a gente tem é o que ele chamou de E maiúsculo lá e que a gente vai chamar de V1 aqui, né? Então, basicamente, ó, no lado do primário, a gente tem o quê? Dado o fluxo magnético, multiplicado pela quantidade de espiras, vai induzir uma tensão, né? De um lado ou do outro, dependendo de como você alimenta o seu transformador, né? Se é de um lado ou do outro. Como o fluxo é o mesmo aqui, ó, a gente pode resolver de uma equação para outra e chega nessa expressão. Ó. A tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual à divisão do seu número de espiras. Ok? Então é isso daí. A razão entre tensão 1 e tensão 2 tem que ser igual à razão entre as espiras 1 e as espiras 2. E aí, se você tem a tensão 1 e quer achar a tensão 2, você resolve para cá fazendo a manipulação. Né? Fica V1 sobre N1 vezes N2 é igual a V2. Só fazer a manipulação aqui. Agora, se você tem... Isso é se você quer achar V2. Agora, se você tem V2 e quer achar V1, V2 N1 sobre N2. Pronto. Okay? No caso da corrente,
a gente precisa lembrar que a potência ela se mantém. Mesmo a potência que você injeta é a potência que tem que sair no secundário. Então, P1, que é V1 vezes I1, tem que ser igual a V2 vezes I2, que é o P2. Ah, tá aqui. Né? Então, eu consigo saber também, pela relação de espiras que a gente viu lá atrás, ó, se eu rearrumar isso daqui, eu vou ter que D1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1. Mas a gente acabou de ver no outro slide que isso daqui, ó, é igual à relação entre as espiras. Então, beleza. Se eu quero saber a corrente, ó, a corrente no secundário vai ser I1 vezes N1 dividido por N2. Okay? Uma coisa interessante é que... não, esquece. Deixa pra lá por enquanto. Depois eu falo. Então, aqui um exercíciozinho daqueles bem simples para a gente pensar um pouquinho, né? A companhia de distribuição de energia elétrica utiliza transformadores nas linhas de transmissão. Um determinado transformador ele é utilizado para baixar a diferença de potencial de 3.800 volts para 115 volts. Então, o que é correto afirmar? O número de espiras no primário é maior que no secundário. A corrente elétrica no primário é menor que no secundário. A diferença de potencial no secundário é contínua. Bom, aqui a gente já pode riscar o contínuo, né? Porque transformador não funciona se a corrente for contínua. Ok, pessoal? Por que não funciona? Porque corrente contínua não gera fluxo magnético variável. Se não gera fluxo magnético variável, quer dizer que ele é constante. Quando esse cara é constante, a derivada disso aqui é zero. Então, ele não induz tensão elétrica. Okay? Então, o transformador só funciona com corrente alternada. E aí, vamos ver, né? O número de espiras no primário é maior que no secundário. Se ele usa para abaixar daqui para cá, beleza. Então, V1 sobre V2 é igual a 3.800 dividido por 115. Isso aqui a gente sabe que é N1 sobre N2. Ou seja, é verdade. As espiras no primário é maior que no secundário. Ok? É maior justamente por conta disso aqui, ó. Porque esse valor aqui do lado da esquerda aqui vai ser maior do que 1, né? Então isso aqui, obviamente, tem que ser maior do que 1 também. A corrente elétrica no primário é menor que no secundário. Bom, a gente viu que I2 sobre I1 é igual a N1 sobre N2, que é igual a 3.800 dividido por 115. Então, se isso daqui é maior do que 1, isso daqui é maior do que 1 também. Ou seja, I2 é maior que I1. Okay? Então, o que eu ia falar ali, que eu falei deixa para depois, é justamente isso. Se eu abaixo a tensão, eu sempre aumento a corrente. Se eu aumento a tensão, eu abaixo a corrente. Né? Foi aquilo que a gente viu lá no efeito Joule. Para que eu elevo a tensão? Justamente para diminuir a corrente do meu circuito e, com isso, perder menos no condutor. Ok? Então, a resposta correta aqui seria somente o e 2 estão corretos. Professor, pode-se dizer que sempre que o lado que tiver maior voltagem vai ter mais espiras? Ou está errado essa análise? Está errado. Vai depender o quê? Se o seu transformador ele eleva ou abaixa... Ah, não, calma, peraí. Repete sua pergunta, por favor. Pode-se dizer que toda vez que o lado tiver maior voltagem, ele vai ter, o lado consequente que vai ter maior número de espiras? Exatamente, tá certo. É isso aí. Porque, tipo assim, se o seu primário tem
10.000 volts e o seu secundário tem 100 volts, o primário tem mais espiras. Agora, se o seu primário tem 100 volts e o seu secundário tem 10.000 volts, então o seu secundário tem mais espiras. É isso aí. Beleza? Para aquela sua relação ali continuar verdadeira. Obrigado, professor. Falou. Então aqui, ó, outro exercício. Um transformador monofásico possui uma tensão primária de 220 e uma secundária de 24 volts. Aí pergunta, qual a relação de espiras deste transformador? Fácil, né? Primário, 220. Secundário, 24. É igual a N1 sobre N2. Daqui, quando eu dividir isso daqui, tem a calculadora aqui, 220 por 24, 9,16. Ou seja, para cada 9,16 espiras no primário, eu tenho uma espira no secundário. Okay? Então, essa é a relação entre espiras. 9,16 para 1. Se fosse ao contrário, o meu primário tem 24 volts, o secundário tem 220, aí a minha resposta seria 1 para 9,16, né? Porque daria o inverso, né? Seria 24 dividido por 220, que dá 0,109. Mas como ele quer a relação entre as espiras, então eu preciso, cada uma espira de um lado, eu vou ter 9,16 do outro. Mais um transformador possui a seguinte especificação: 127 volts, barra 24 volts e 3 amperes. Deseja-se dimensionar um fusível para a proteção do transformador. Para isso é necessário saber a corrente no primário. Então, daquele desenho que a gente viu do transformador ali atrás, que era mais ou menos assim, esse lado aqui é o primário, esse lado aqui é o secundário. Eu vou alimentar ele aqui, ó, com uma tensão de 127. Vai sair do lado de cá uma tensão de 24, alternado também. O fusível, normalmente, quando a gente coloca nesses caras aqui, a gente coloca o fusível, a gente coloca um fusível bem aqui, ó. Ou seja, no primário do transformador. Essa corrente aqui, ó, 3 amperes, quer dizer que na saída dele, a máxima corrente que esse transformador deve fornecer é de 3 amperes. Então, como eu vou colocar o fusível aqui do lado do primário, eu preciso saber, beleza, se eu estiver passando 3 amperes no secundário, qual é a corrente que está passando aqui? Porque aí eu vou ter que colocar esse fusível para essa corrente, ok? Então, esse daqui vai ser meu I1 e o meu I2 é esses 3 amperes aqui. Então, eu vou primeiro descobrir a relação entre espiras desse meu transformador. N1 sobre N2 vai ser 127 dividido por 24. Isso daqui vai dar 127 dividido por 24. 5,29. Isso aqui é a relação entre as espiras, N1 sobre N2. A gente sabe que N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1. O nosso
I2 é 3 amperes. Logo, I1 vai ser igual a 3 sobre 5,29. 3 dividido por 5,29. Ou seja, 0,567 amperes. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 567 miliamperes. Então, quando passar uma corrente de 3 amperes no secundário, passará uma corrente no primário de 567 miliamperes. Se eu preciso garantir que essa corrente não ultrapasse os 3 amperes, o que eu faço? Coloco um fusível de no máximo 566 miliamperes. Okay? Porque se por acaso precisar passar mais do que essa corrente aqui no secundário, automaticamente vai ter que passar uma corrente maior do que essa no primário, e aí o seu fusível vai romper, e aí você protegeu o seu transformador. Queimou um fusível, que é melhor de ser trocado, né, mais barato e mais fácil de ser reparado, do que queimar o transformador. Okay? Bom, aqui tem outro exercício, eu vou deixar para vocês fazerem depois. Outro exercício aqui também, que eu vou deixar para vocês fazerem depois. Tem resposta. Esse outro também tem. Tem. Mais um aqui, que eu vou deixar para vocês fazerem depois. Ok? Então, isso é o que a gente tinha para transformadores. Alguma pergunta, pessoal? Professor, ali na questão do fusível, então a gente vai achar o valor mais aproximado possível. Isso. É porque como aqui estava de marca X, né? Aí, beleza. Deu Aí, 567, aí nada bateu com nada ali nas questões. isso, aí é porque é arredondamento, né? Esse 5,29 aí eu arredondei. E também vamos supor que a gente fosse realmente comprar um fusível e instalar, né? Aí a gente vai procurar aquele fusível menor do que o número que a gente calculou. Porque a gente não vai achar um fusível de 566 miliamperes, né? Eu não sei se isso é um valor exato padrão. dele, né? Eles são Isso nunca com aí. um valor exatamente exato que a gente precisa. Exatamente. E aí, como o nosso intuito é proteger, então a gente escolhe sempre um valor menor, né? Ah, sim. Entendi. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas rotativas, pessoal. Eu acho que esse slide aqui, eu nem preciso passar ele, porque tem um vídeo aqui que explica muito melhor. Vamos. Ah, tá. A gente só tem a máquina rotativa, né? Motor ou gerador? Motor converte energia elétrica em energia mecânica. O gerador converte energia mecânica em energia elétrica. Né? Essa é a diferença básica entre esses dois casos. E aí aqui a gente tem um comparativo, né? Os possíveis tipos de motor que a gente pode encontrar. Motores e geradores. Os geradores, a gente pode ter gerador CC, gerador CA, ou seja, que gera energia contínua, tensão contínua, corrente contínua ou corrente alternada. E os motores a gente pode ter alimentado por corrente alternada ou alimentado corrente contínua. E também tem um universal que você pode alimentar com qualquer uma das duas. Se ele for um motor de corrente contínua, ele pode ser excitação série, excitação independente, excitação do tipo
compound ou de ímã permanente. O que significa, né? Ímã permanente, você vai ter na carcaça do seu motor os ímãs, ímãs artificiais, né? Mas são ímãs permanentes, ou seja, não precisa estar alimentado para esse motor, para esse ímã ter o campo magnético nele. Esses outros 3 tipos de motores, quando você energiza ele, existe um circuito elétrico nele para gerar o campo magnético. Okay? Então, essa é basicamente a diferença entre um ímã permanente e aqueles outros 3 ali. Aí, como que é o circuito de cada um deles ali, nós não vamos ficar muito agarrado nisso daí, não. No caso de um motor de corrente alternada, a gente pode ter um motor monofásico ou um motor trifásico. Se o motor for monofásico, ele pode ser assíncrono, ou motor de indução, né, que a gente também chama, que é o que a gente vai estudar. Se ele é um motor de indução, ele pode ser do tipo gaiola de esquilo ou rotor bobinado. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Ou ele pode ser síncrono, né? No caso do motor de indução, no caso do motor de corrente alternada trifásico, ele pode ser assíncrono de indução, que é o mesmo caso desse aqui, ou ele pode ser síncrono. Tá? Normalmente esses motores assíncronos aqui, trifásicos, eles são todos de gaiola de esquilo aqui. Não tem rotor bobinado neles, não. Mas a gente também acha. E aí agora, o motor ele vai ser baseado nos motores e geradores na lei de Lenz, que é basicamente aquela mesma lá que a gente viu para o gerador, né, só que sem o N. Ou seja, a gente vai ter uma diferença de potencial gerada, induzida, dado o fluxo magnético variado. Né? Aí aqui ó, tem um vídeo. Ah, não é um vídeo não, é uma animação que tem aqui, ó, essa animação aqui. Essa animaçãozinha aqui é interessante. O que diz essa equação aqui, basicamente? Né? Dado que eu tenho um fluxo magnético variável, eu vou ter uma tensão elétrica induzida numa bobina. Aí aqui ele mostra pra gente, ó. Vou colocar 2 bobinas, cada uma com uma quantidade de espiras diferente. Vou desenhar as linhas de campo aqui no meu ímã permanente. Aí eu vou aproximar ele aqui, ó. Observem que enquanto eu estou aproximando, ó, existe diferença de potencial medida lá no multímetro e a lâmpada está acendendo. E observem que quanto mais devagar eu aproximo, menor é a tensão gerada. Tá vendo? Nem estou ligando a lâmpada praticamente. Já se eu movo rápido, olha lá, gera mais. Por quê? Porque a gente está interessado na variação do fluxo magnético. Então aqui, ó, se eu ficar invertendo esses polos, olha lá, se eu inverto, como o ato de você inverter é algo assim muito rápido, né? É brusco, então a sua derivada vai para infinito, praticamente, né? Então por isso que eu estou tendo uma tensão elétrica gerada ali muito alta. Mesma coisa. Agora aqui, ó, se eu faço, também tenho a mesma coisa. Tá vendo? Só que eu consigo. Olha como que a lâmpada brilha agora, né? Diferente dessa daqui. Ela brilha, mas nem tanto. Por quê? Porque aqui eu tenho mais espiras. Então, em uma espira, eu tenho isso daqui. Em N espiras, eu vou ter N vezes isso daqui. Okay? Então, esse é o princípio do nosso gerador elétrico. Aqui é a mesma coisa, a simulação que eu já mostrei. Essa é a ideia. Tá? Já o motor elétrico, né? Qual que é a ideia do motor elétrico?
Quando a gente tem um condutor imerso num campo magnético e por esse condutor aqui passa uma corrente elétrica, a interação entre esses dois caras vai gerar uma força nesse condutor que vai fazer com que ele se movimente. Eu tenho um videozinho aqui bacana também para mostrar isso. Olha só, a regra da mão direita que a gente viu, né? Corrente elétrica passando, linha de campo magnético, o indicador vai indicar, o polegar vai indicar a força magnética sendo gerada naquele condutor ali, ó. Se eu tivesse só um condutor, é assim que ela se comporta. E o produto vetorial, né, à medida que eu vou inclinando esse condutor, olha lá, ó, se eu alinho ele com o campo, a gente vai ter ângulo de 180 graus, seno de 180 graus vai ser zero, então você não vai ter força aplicada no seu condutor, né? Então ela é a mínima. Quando você está em 90 graus, o seno é máximo, então sua força é máxima. E aí, quando você vai inclinando até chegar a zero também, você tem força mínima, força a 45 graus ali você tem mais ou menos, né? Quando você coloca uma espira, olha o que acontece. Ó, do lado de cá, a força está para cima. Então ele vai puxar esse lado da sua espira para cima, fazendo com que ela rode aí, se movimente, né? Ela tenderia a se movimentar para cima no plano da imagem que a gente está vendo. Como lá no outro lado, a corrente, ela está no outro sentido, ó, regra da mão direita também, agora ela está apontando para o outro lado, a força está para baixo. Ou seja, essas forças elas estão se somando na tentativa de girar, né? Elas vão gerar um torque aí que vai se somar nessa nossa espira que a gente está vendo aí na tela. Elas são... as duas estão movendo, né, essa espira no mesmo sentido de rotação, digamos assim. E aí ela vai até rodar aí daqui a pouquinho. Ah tá, aqui nessa parte do condutor, como está 180 graus, a gente não tem força nenhuma agindo. Aí, ela tende a rodar. Quando chega aí no ponto central, as forças elas se igualam, né? Ou seja, você não tem mais movimento. Você desligou, voltou ali, pá. E aí agora a gente vai entrar um que a gente chama de comutador. Esse comutador ele vai servir para quê? Para toda vez que você chegar naquele ponto, você inverter a polaridade da tensão elétrica para fazer as forças se inverterem também e continuar gerando o movimento. Ó, quando o polo positivo está de um lado, a corrente circula de um sentido, a força está de uma forma. Quando inverte a polaridade da corrente, ó, a força também se inverte e ela se inverte no sentido de proporcionar mais movimento. E aí depois se inverte o sentido da corrente, inverte o sentido da força, e isso faz com que o nosso motor vá girando, né? Então esse é o princípio do motor de corrente contínua. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de onde que a gente utiliza motor. Tem
muita aplicação, né, na indústria e até no nosso dia a dia aí. Até no nosso celular hoje tem um motor, né, que faz o vibracol do celular. É um motor. Bom, já mostrei ali o vídeo que é interessante. Aqui é só mostrando a construção interna, mas a gente já viu no vídeo ali, não tem por que a gente... Aí aqui tem uma pequena observação, né? As máquinas CC, são de corrente contínua, elas têm torque de partida elevado e também torque de aceleração e desaceleração elevado. Ou seja, a gente consegue inverter rápido o sentido e a gente consegue controlar a velocidade dela com facilidade. Só que essas máquinas, elas não são tão utilizadas na indústria. Mas por que não? Porque para a gente ter corrente contínua, a gente vai precisar retificar, ou seja, a gente vai pegar a corrente alternada, que é a corrente da nossa rede elétrica, e transformar em corrente contínua. Para você fazer isso para grandes potências, você usa eletrônica de potência, que é caro e é complexo de ser feito, né? Gasta-se muita energia nesse processo. Então, é mais fácil e mais barato utilizar motores de corrente alternada. Porque mesmo ele não tendo um torque tão elevado e nem tendo um controle de velocidade tão fácil, né? Mas hoje com os inversores de frequência acabou se tornando fácil. Mas então por isso que começou-se a utilizar, né, os motores de corrente alternada. Você não precisar fazer essa conversão de corrente. Os motores de corrente contínua têm um custo, né, e manutenção mais elevado. Então, quando a gente precisa de regulamento de velocidade, precisão, você usa o motor de corrente contínua. Velocidade constante com qualquer carga, motor de corrente contínua. Aceleração e desaceleração controlada, motor de corrente contínua. Conjugado constante. Conjugado aqui é torque, né? Em ampla faixa de velocidade, também é mais indicado no motor de corrente contínua. Aí aqui algumas aplicações, né? Processo de bobinamento nas indústrias de papel e celulose, em laminação na siderurgia, máquinas operatrizes, máquinas de moagem, máquinas têxteis, químicas e petroquímicas, acionamento de veículos de tração elétrica, trens e metrôs, componentes eletromotivos, né, como acionamento de vidros elétricos, limpador de para-brisas, essas coisas. Na área médica, né, com cadeiras elétricas, cadeira de rodas elétricas, né. Os eletrodomésticos em geral também a gente utiliza motores de corrente contínua. Aí as partes, né, as escovas, ó, para fazer aquela comutação que a gente viu no vídeo. Lá no vídeo ele desenhou só um polo, aí aqui uma parte isolante, outro polo, né? Nos motores de verdade a gente tem várias partes, né? Isolante, polo, porque aí a gente fica invertendo o sentido da corrente mais vezes. Aqui, ó, o ímã permanente, né? Para gerar o campo magnético. E aqui a gente tem o rotor, né? Que é onde fica o enrolamento de armadura do nosso motor. Ou seja, a gente alimentando ele aqui, vai ter a interação entre os campos magnéticos desse circuito de armadura com o campo magnético do ímã permanente, e aí isso vai fazer o motor girar. Okay? Já viu o videozinho?
Aqui está mostrando a mesma imagem lá, né? Os detalhes de construção, beleza. Máquinas de corrente contínua é basicamente isso. É a gente entender o funcionamento através dessa representação, né? Campo magnético, força, corrente. Aqui tem mais um pouquinho sobre máquinas de corrente contínua, que agora a gente vai ver o circuito elétrico por trás dessa coisa. Beleza. A gente vai ver o circuito elétrico dessa máquina de corrente contínua, né? Como é que a gente consegue calcular o torque de um motor de corrente contínua, esse tipo de coisa. Aqui o desenho que a gente já viu. Aquele comutador, né, que a gente viu aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse comutador, né, que eu desenhei aqui, e que está aqui simbolizado pela escova, ó, tocando aqui no comutador, o que ele faz? Basicamente, ele faz aquela inversão no sentido da corrente que a gente viu no vídeo. Né? Ele fica invertendo a polaridade da corrente. Deixa eu ver se o vídeo está aqui ainda. Ele faz a gente inverter o sentido da corrente. Então, se a gente fosse desenhar uma forma de onda da corrente elétrica aqui, ela iria se parecer mais ou menos com isso aqui, ó. Certo? Só para a gente ter uma noção de como que ela ficaria. Ela não ia ficar nem contínua, né? E nem ia ficar senoidal. Ela ia ficar mais ou menos assim por conta desse comutador aqui. Aqui ele está falando um pouquinho da forma de onda, né? Então, tanto o conjugado magnético quanto a tensão que vai aparecer naquelas escovas, ela vai depender justamente da forma de onda espacial da distribuição do fluxo magnético que vai dar ali dentro. Mas beleza. Isso aqui serve simplesmente para a gente saber da onde que vem essa equação aqui, ó, que é o torque mecânico. O torque mecânico no motor desse, ele vai depender do número de polos. O número de polos é aqui, ó. Esse carinha aqui, ele tem dois polos, né? Ele tem um polo do lado esquerdo e um polo do lado direito. Ele é um motor de dois polos. Nesse daqui, ele tem vários polos, né? Eu não vou nem conseguir ver quantos aqui, mas sei lá, tem 1, 2, 3, 4, que eu estou vendo, deve ser 8 polos, né? Deve ter 4 aqui. Se você pegar a circunferência toda aí, deve ter 8 polos. Então, o torque mecânico desse motor, ele é influenciado pelo número de polos, o fluxo, a forma de onda, né, da força magnetomotriz que vai gerar esse FAL aqui. Então ele tem essa componentezinha também. Fiquem tranquilos que a gente não vai usar essa equação aqui não, tá, pessoal? É só para mostrar de onde que vem as coisas. E aí, pi fluxo, essa força magnetomotriz aqui, que tem uma carinha ali da forma espacial dela, e o número de polos do meu motor. Tudo isso, a gente pode resumir nessa equação aqui, ó. Ah, tá. Isso. Espera aí. Isso. Aonde? O torque mecânico, ele vai depender do fluxo, da corrente com que eu alimento o meu motor aqui, ó. A corrente que chega aqui nas minhas escovas e dessa constante do próprio motor. Então, essa aqui é uma constante do motor. Cada motor tem a sua constante. E aí, essa constante ela é dada por essa expressãozinha aqui, ó.
O I é a corrente do circuito da armadura. O CA é o número total de condutores no enrolamento. O M é o número de caminhos em paralelo do enrolamento. Okay? E aí 2π, número de polos, a constante C vai dar o K. E o torque mecânico é Ka, fluxo, vezes a corrente. Beleza? Essa expressãozinha aqui a gente vai usar ela com uma certa frequência. Okay? Quando a gente tem essas várias escovas aqui, ó, a tensão elétrica que resultante, digamos assim, gerada nessas escovas, ela vai ser dada por essa tensão aqui, ó, uma corrente contínua, né, retificada, né, ela não vai ficar invertendo os polos entre positivo e negativo aqui, ela vai ser somente positiva, e a gente vai chamar ela de EA, que é a tensão nas escovas, né, ou a tensão de armadura, por isso que é o EA. E essa tensão, quando eu tenho um motor elétrico, que a gente vai ver o circuito aqui, ó, esse circuito aqui é o circuito elétrico que simboliza um motor de corrente contínua. Essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de circuito de campo. Esse circuito de campo é quem gera o campo elétrico. Se a gente estiver falando de um motor de campo de polos de ímãs permanente, que é esse caso aqui, onde eu tenho um ímã aqui e um ímã aqui, então esse circuito ele não existe, porque esse circuito só serve para gerar o campo magnético, ok? O circuito que a gente quer trabalhar é esse aqui, ó, o circuito de armadura, tá? Então aqui a gente chama de circuito de armadura. Essa tensão aqui, ó, é o EA, é a tensão de armadura, que está aqui, ó. Ela é função daquela constante do motor que a gente viu, do fluxo magnético e da velocidade em que o meu motor está girando. Beleza? E aí, se a gente agrupar aqui o Ka e o Φ, a gente tem o Km, que é a constante Km do motor. Tá? Então, esse EA é a tensão de armadura. Esse aqui é o enrolamento de campo, que a gente não vai estudar ele não. Mas beleza. Partindo do princípio aqui do circuito elétrico da armadura, o que eu posso tirar? A tensão que eu aplico nos polos do meu motor, então se eu pego ali um motor de corrente contínua, aqui está o eixo, aqui está os dois polos dele que eu vou ligar na minha bateria. Ó. Então a pilha aqui, vou ligar no motor. Se essa pilha aqui é 1,5 volts, por exemplo, né? Eu estou com a tensão de alimentação aqui, ó, que é o que a gente chama de VA. É a tensão de terminal do meu motor. É a tensão que eu estou aplicando nos terminais do meu motor. Essa tensão VA, se eu estiver trabalhando com o motor, ó, VA, qual é o valor de EA? VA vai ser, o EA vai ser a tensão VA menos essa queda de tensão aqui, ó, que é IA vezes RA. Então, a tensão elétrica EA, ela é sempre menor do que VA quando eu estou trabalhando com um motor. Ok? Por que ela é menor? Porque vai existir uma queda nesse RA. O que é esse RA aqui, pessoal? A gente não viu aqui, ó, no desenho, que o nosso motor é formado por várias espiras. Essas espiras têm um condutor elétrico. Esse condutor elétrico tem uma resistência R.
Como dentro de um motor nós temos vários condutores elétricos aqui, ó, a gente precisa levar em consideração essa resistência de armadura, que a gente chama. Então, essa resistência RA ali é a resistência dos fios de cobre dessa bobina que a gente chama de bobina de armadura. Ok? Então, quando passa uma corrente por essa bobina, você vai perder um pouquinho da tensão dado por IA-RA. Então, esse 1,5 volts que você está alimentando o seu motor, na verdade, para girar ele, vai chegar um pouquinho menos, que vai chegar apenas o EA. Okay? Então, por isso que o EA é sempre menor do que o VA no motor. Agora, vamos pensar o contrário. Vamos pensar que eu tenho um gerador. Um gerador de corrente contínua, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, no eixo dele e vai começar a girar ele, né? Não sei aí quem já manuseou um dínamo, né? Antigamente, dínamo era usado nas bicicletas, se acoplava no aro da bicicleta e colocava um farol que quando você encostava o dínamo no aro ou no pneu da bicicleta, ele gerava energia elétrica e você alimentava o farol da sua bicicleta com esse dínamo, né? Vocês devem estar pensando que eu sou um cara muito velho, né, para saber o que é um dínamo, né? Mas não é tão velho assim não, pessoal. Até outro dia aí eu usava dínamo em bicicleta também, né? As bicicletas mais da roça aí que você vê, mas existe ainda, né? É um geradorzinho que você acopla no aro da bicicleta e já conecta no farol. Você conhece também, Ângelo? Ah, então beleza. Hoje em dia é mais difícil de usar, de você ver nas bicicletas por aí, né? Mas eu usava bastante. Ah, então beleza. Porra, que bom. Simpsons, que isso? Ah, hoje em dia você usa bateria, né, pô? Você compra uma lanternazinha ali, a bateria, pronto, com um carregador USB, aí você não precisa ficar. Porque o dínamo, ele. Você precisa gastar mais força sua, né? É, cavalo ou vapor, né? Então você tem que gastar mais energia sua para tocar a bicicleta, né? Ah, sim, Renan. É, eu não assisti esse episódio, não. Exatamente, ô Ângelo. Tem essa resistência. Então, pô, hoje você usa a lanterna, a bateria, né? Então, quando você tem isso, o que você está fazendo? Você está girando a ponta do eixo do seu gerador, né? O dínamo é um exemplo de gerador de corrente contínua. Você gira, o que está gerando, basicamente, é essa tensão EA aqui, ó. Aí, como é um gerador, a corrente ela vai fluir daqui do seu EA para os terminais do gerador. Porque vamos desenhar uma roda de bicicleta aqui, né? Aí você tem seu dínamo conectado aqui, e aí você vai conectar isso aqui numa lâmpada. Você gera lá no interior do seu dínamo, do seu gerador, e essa corrente ela vai fluir pelo seu circuito. E ela vai passar também pela sua resistência de armadura. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai haver essa mesma queda de tensão, RA e A, e a tensão que vai chegar nos terminais aqui para você alimentar a sua carga vai ser menor do que o EA. Então, por isso que quando você tem um gerador, VA é menor do que EA, no caso de um gerador. Ok? Então, quais são as equações que falam sobre isso? Essa daqui, ó. No caso do motor, VA é igual a tensão elétrica EA mais IA-RA. Olha só, VA vai ser maior do que EA. Aqui, ó. VA é maior do que EA no motor. No caso do gerador,
VA, ele é aquilo que está sendo gerado menos aquela parte que você perde no seu circuito. Então, VA é menor do que A. Aqui, ó. Okay? Então, a expressão ela é a mesma. A única coisa que muda é o sinal da componente RA e A. Okay? É só lembrar assim, bom, no motor eu aplico uma tensão maior e o que chega lá é menor. Então, o que vai chegar dentro do meu motor? É EA, VA, menos IA, RA. Tá vendo? O que chega lá dentro no motor é aquilo que eu coloquei nos polos, menos a queda por conta do fio. No caso do gerador, o que chega do lado de fora do gerador vai ser aquilo que eu gerei lá no interior menos IA, RA. Então, quando a gente está falando de potência, né? Ah, eu vou converter potência mecânica em potência elétrica, no caso do motor. Desculpa, no caso do gerador. No caso do motor, eu vou converter potência elétrica em potência mecânica, né? Energia elétrica em energia mecânica. Quais são os tipos de perda que eu tenho aí no meio do caminho? Eu tenho perda devido à resistência da armadura, que a gente acabou de ver aqui, ó, é esse componente aqui, a gente vai ter perda de potência por conta disso. A gente vai ter perda de campo também, porque aqui, ó, para o nosso motor ou gerador funcionar, depende da interação entre os campos magnéticos aqui, né? Aqui, ó, depende desse campo magnético aqui, norte e sul, interagindo com o campo elétrico da minha bobina. Se eu tenho esse campo, ele sempre vai ter uma perdazinha ali, né? Então, essas perdas também diminuem a potência que vai chegar do outro lado. Como é uma máquina rotativa, a gente tem perdas rotacionais. A principal dela é atrito e tanto atrito ali nos mancais como atrito com o próprio ar, né? Que são essas duas aqui, ó. Atrito de rolamento, atrito nas escovas, atrito com o vento também na rotação dele, porque esses caras, além de tudo, tem também aqui normalmente uma ventoinha aqui para refrigerá-lo, né? Então isso aí também gera arrasto e atrito. E, além disso, você tem perdas devido a correntes parasitas que vão ficar circulando ali no seu circuito elétrico sem realmente estar contribuindo para o seu motor ou para o seu gerador. Okay? Então, essas daí são as perdas que a gente tem durante o processo de conversão. Como a gente tem perda, né, se a gente vai sair da potência de entrada para a potência de saída, se a gente tem perda ali, a gente tem que começar a falar sobre rendimento. Então, todo motor, todo gerador tem seu rendimento. Se saiu 1 CV, entrou 2 CV, eu tenho 50% só de rendimento nesse motor, né? Ele é uma droga, digamos assim. Então, com esse rendimento, a gente consegue ver com as potências que chegam e saem, a gente consegue saber o rendimento. E esse rendimento me dá a eficiência dessa máquina. Eu queria muito que a potência de saída fosse igual à potência de entrada, né? Porque aí meu rendimento seria de 100%. Só que isso a gente sabe que na prática não existe. A gente sempre vai ter uma perdazinha ali devido àquelas coisas que a gente comentou no slide anterior. Então, a potência de saída, ela é sempre o quê? A potência de entrada menos aquilo que a gente perdeu no meio do caminho. E é isso dividido pela potência de entrada, que é a quantidade de energia que a gente queria converter, digamos assim, a gente vai ter o rendimento da nossa máquina. Aí aqui tem
um exemplo, né? Aquelas perdas lá por dispersão, as perdas mecânicas devido a atrito e tudo mais, as perdas no núcleo, que estão relacionadas às perdas magnéticas, né? Devido ao campo magnético ali não ser perfeito. Isso aqui é na parte mecânica. Então, ou seja, eu estou aplicando uma potência mecânica na entrada. Então, se eu estou aplicando potência mecânica na entrada, eu estou falando de um gerador. Essa potência mecânica ela é proporcional à velocidade com que eu estou girando esse gerador. Né? E aí, beleza. Depois que eu já passei por essas perdas, eu vou ter realmente a potência convertida. Então, a potência convertida, ela é o quê? EA vezes IA. Voltando aqui no circuito, ó, a potência realmente convertida, como eu estou no caso do gerador, né, então eu estou daqui para cá, gerando daqui para cá. Né? Então, a potência convertida em energia elétrica vai ser dada aqui, ó, com base no EA. Então, EA vezes a corrente que sair aqui, ó, vai ser a potência elétrica que chegou ali no meu motor, no meu gerador. Só que a potência realmente entregue para fora vai ser o quê? A potência convertida menos as perdas no cobre, dado por essa resistênciazinha aqui, ó. E aí eu vou ter realmente a potência elétrica aqui, ó, nos terminais do meu gerador. Tá? No caso do motor, ali eu só estou evidenciando a potência convertida, EA e A. No caso de um motor, o que eu faço? Eu aplico energia elétrica. Então eu vou aplicar energia elétrica aqui, ó, nos polos. Então qual é a potência de entrada? VA e A. Aí eu vou ter as perdas por aqui. Então eu vou ter uma perda ali de R IA ao quadrado vezes R. Aí eu vou chegar com a potência aqui, ó. Essa potência é a potência que será convertida em potência mecânica. Aqui, ó. EA vezes IA. E aí depois eu tenho as perdas do núcleo, as perdas mecânicas, as perdas por dispersão, até chegar na ponta do eixo do meu motor. E aí eu tenho proporcional também a minha velocidade. Beleza? Bom, aqui tem um exercíciozinho para a gente fazer. Vamos fazer um intervalinho agora, depois eu faço o exercício aqui com vocês e aí a gente continua. Beleza? Show, pessoal. Então, deixa eu botar meu avisozinho aqui de sempre. Então, a gente vai voltar em 26. 8h26. Ok? Vou parar a gravação aqui também. Depois, se eu esquecer, vocês me lembrem de voltar com ela.